Campina Grande, 9 de janeiro. Hoje celebra-se o Dia do Astronauta e também o Dia do Fico, quando Dom Pedro, em 1822, entre decidir voltar para Portugal ou ficar no Brasil, optou por ficar aqui, nessa terra. Ele amava tanto o Brasil que preferiu optar em ficar aqui. Lamentamos porque, diante da crise pela qual tem se alastrado em todo o país, muitos brasileiros estão deixando o nosso país, a nossa terra, a nossa pátria, e estão preferindo ir para outras cidades, em outros países, e isso traz uma tristeza muito grande por aqueles que estão deixando de ficar aqui e ir embora. Que exemplo Dom Pedro deu, não é? Preferiu ficar nessa terra amada. Por isso, deixamos esta lição para aqueles que estão conosco nessa oportunidade. É preferível ficar, amar e lutar para que nós tenhamos dias melhores. Estaremos ouvindo o cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, louvando a Deus com um dos belíssimos hinos inspirados quando aqui esteve. Agradecer ao meu Deus o que fez por mim, bênção sem medida para provar o seu amor sem fim. Nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo que sou e o que vier a ser aqui, eu agradeço a ti. A Deus toda glória, a Deus toda glória, a Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. Quero viver pra ti, tua vontade cumprir. Se algum louvor ganhar, quero entregar ao meu Salvador. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus toda glória, pelas bênçãos sem fim. A Deus toda glória, pelas bênçãos
devo destacar algumas destas promessas que Jesus fez há mais de 2000 anos atrás, tomando como base Josué, que no hebraico traduzido significa é o mesmo que Jesus. É o mesmo que Jesus. Jesus, Josué, é uma palavra que tem o mesmo aspecto nominal. E aí a gente vai ver pelo menos algumas dessas promessas que Deus fez há mais de 2000 anos atrás. Algumas delas se cumpriram e outras estão se cumprindo atualmente, e algumas vão se cumprir daqui a não sei quanto tempo. Então vamos ver algumas destas promessas para que você saia daqui hoje à noite convicto, seguro de que o Deus a quem nós servimos, Ele nos assiste em todos os momentos da nossa vida, em todas as circunstâncias, a todos os momentos, todos os dias, todas as horas, semana após semana, ano após ano. Porque se eu perguntar a você se durante o ano de 2023, que está terminando hoje, se Deus falhou alguma vez com você, eu quero que você se manifeste aqui, diga: Deus falhou comigo. Tem alguém aqui? Ninguém. Porque tudo que Deus falou se cumpre. Vamos lá, a primeira destas promessas. Quando Jesus aqui esteve, meus irmãos, Ele prometeu que iria e que deixaria ou enviaria o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Isso se cumpriu no dia de Pentecostes. Ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Ele disse também: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele voltou através da pessoa do Espírito Santo. João 14, 16 e 18, Lucas 24, 49, Jesus disse: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei pois na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos capítulo 2, versículo 1 nos diz: cumpriu-se no dia de Pentecostes a descida do Espírito Santo. Entendemos que antes da igreja ser levada daqui, haverá certamente um grande avivamento em toda a igreja. Então essa promessa, eu vou perguntar aqui, obviamente que você vai dizer: pastor, o senhor não deveria, não caberia essa pergunta, mas eu pergunto: essa promessa cumpriu-se ou não? Sim ou não? Cumpriu-se, literalmente. Dia de Pentecostes, na história da igreja você vê o derramamento do Espírito Santo, quanto foi realmente uma avalanche, né, de obras do Espírito derramado, inclusive em forma de, veio de repente um vento impetuoso e todos foram vistos falando em línguas estranhas, línguas como que de fogo. Isso se cumpriu. Jesus fez também uma promessa, que essa promessa foi para aqueles dias. E esta promessa, ela se estendeu pós aqueles dias, atravessou séculos e mais séculos e mais séculos e mais séculos, e chegou até os nossos dias hoje. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem é que não tem aflição aqui? Eu quero conhecer. Pastor, eu não tenho aflição, não tem problema. Eu não sei o que é problema. Quem tem aqui alguém que tem a ousadia de dizer: eu não sei o que é aflição? Mas Jesus disse: no mundo que nós teríamos aflições. João 16, 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vou fazer aqui uma pergunta a vocês. Vocês respondam, vocês concluem que o mundo está um caos? Sim ou não? O mundo está um caos, gente. O mundo está virado de cabeça para baixo, de perna para cima. O mundo está em caos. Pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que sentimos, estas aflições tendem a aumentar e tentar roubar e tirar a nossa paz. É por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, para que tenhais paz em mim. Mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à tribulação,
Em Gálatas capítulo 1, versículo 27, a parte C diz: Cristo em vós, a esperança da glória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, nós seríamos os mais infelizes. Há uma tradução que diz: nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Nós temos que exercer fé mesmo em meio às lutas, às provações, às tribulações ou às aflições desta vida, porque foi assim que o povo venceu a Faraó, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, viu todo o exército perecer, no deserto com fome, Deus deu maná, com sede Deus deu de beber, enfim, Deus estava presente e o povo precisava apenas de crer e depender totalmente de Deus. E é assim que nós devemos dar provas da nossa firmeza, da nossa confiança nessas promessas de Deus para a sua igreja. Então, no mundo tereis aflições. E se eu perguntar aqui, repito, ninguém vai dizer: pastor, eu não sei o que é aflição. Ninguém. Nós seríamos muito ingênuos se dissesse que não temos aflições. Eu tenho na minha vida, você tem na sua vida, na família, nos negócios, nós temos. Uns mais, outros menos, mas nós temos. Mas vamos a uma outra promessa de Deus para a sua igreja. Essa promessa é maravilhosa, esta promessa é gloriosa. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Não vai prevalecer contra a sua igreja, cujo cabeça é Jesus. Pode até haver ameaças, pode até haver, meus irmãos, planos diabólicos, malignos, como tem havido, de igrejas serem incendiadas na Europa, cristãos terem suas cabeças roladas e decepada a cabeça, cristãos sendo martirizados, queimados vivos. Pode até acontecer isso, mas ele não vai conseguir fazer com que as portas da igreja sejam fechadas. As portas do inferno não vai prevalecer. Filadélfia é um exemplo que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. Ao anjo da igreja diz estas coisas: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. É Ele, somente Ele, quem fecha e quem abre. Jamais as portas do inferno vai prevalecer contra a igreja. Eu posso até ser martirizado, eu posso até ter a minha cabeça rolada ao solo, mas ninguém vai tirar a fé nesse Deus e em Jesus que está dentro do meu coração. Jamais, jamais. João 14, 15, versículo 21, nós encontramos Jesus dizendo: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Só Ele, mais ninguém, é quem pode abrir e fechar. Satanás jamais poderá fazer isso. Quem pode dizer amém? Mas ele disse também uma outra promessa à sua igreja: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu virei a ele e me manifestarei a ele. Para que nós vençamos as tentações, para que nós vençamos as adversidades, para que nós vençamos o pecado, para que nós vençamos quaisquer que sejam as adversidades, nós temos que estar com esta palavra, não é apenas em mãos, mas é gravada e guardada no nosso coração, como diz Davi no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seja qual for a dificuldade que você passar em 2024, que eu não sei o que é que a gente vai ter pela frente, nem você também, guarde esta palavra no seu coração. Guarde esta palavra no seu coração. Davi escondeu esta palavra. E eu quero dizer para os irmãos que em 2024 nós devemos estar mais em sintonia com este livro. Leia mais a palavra,
examine mais a palavra, medite mais na palavra, coma esta palavra, se alimente desta palavra. Foi isso que o Senhor disse a Josué, lá no capítulo 1. Não se aparte do livro desta lei, medita nela de dia e de noite. E Josué sabia que o segredo de toda a vitória que ele teria pela frente era simplesmente se observasse essa palavra. O Senhor disse: ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem sucedido por onde quer que fores. Não cesse de falar do livro desta lei, antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Promessa de Deus, eu tenho que estar ligado com ela, eu tenho que crer nela. Eu não posso nem devo estar alimentando que o governo A ou B ou C ou D vai trazer melhores dias. Eu estou totalmente equivocado se eu estiver pensando nisso, que fulano de tal, que vai ser um excelente governo, vai ter um excelente governo, vai ter uma excelente administração. Eu vou quebrar a cara. Eu tenho que estar agarrada com essa palavra, eu tenho que estar comendo esta palavra, eu tenho que estar me alimentando desta palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Não desprezes este livro, não deixe de examinar esta palavra, essa promessa de Deus. Uma outra promessa que Jesus fez para a sua igreja, ele disse que estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Mateus capítulo 28, versículo 20, a parte B. E ele esteve conosco, sim ou não? Em 2023 teve e está, continua conosco, nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, nos momentos de fartura, nos momentos de escassez, quando tudo ia aparentemente bem e de repente um negócio chocou e tirou a gente do sério, e a gente passou então a ter amargura da alma, tristeza e sofrimento. Mas ele esteve conosco também nesses momentos, na alegria ou na tristeza, na fartura ou na escassez, quando tudo aparentemente vai mal, ou na tormenta ou na bonança, ele esteve conosco e continuará conosco em 2024, com certeza. Eu acredito que todos aqui já ouviram muitos pastores pregando sermões, ilustrando aquele poema de uma mulher que ela estava caminhando na praia, e ela percebeu que um personagem a acompanhava ao lado dela. Enquanto ela caminhava, o personagem caminhava com ela, e chegava a certos lugares que ela parava e olhava para trás, como quem está olhando pelo retrovisor, e ela via que as duas pegadas do acompanhante, que ela viu as pegadas, só estava uma pegada só. E ela estranhou, né? E andava mais alguns quilômetros, depois ela olhava para trás, aí estavam as duas pegadas. E quando amanheceu o dia, ela foi perguntar, pedir que Deus desse uma revelação, discernimento, qual o sentido dela estar caminhando numa praia, que a gente às vezes quando está na praia gosta de caminhar, você vê que as pegadas ficam na areia, né? E ela percebia que tinha horas que estavam as duas pegadas ao lado daquele personagem, e tinha hora que só estava uma pegada, as suas pegadas. Ela ficou preocupada e pediu discernimento, e ela teve o discernimento. O Senhor falou ao coração dela: filha, quando você caminhava eu estava contigo. Ela disse: mas Senhor, e às vezes que só estavam minhas pegadas, só havia uma pegada, o Senhor me deixou, o Senhor me desprezou, o Senhor me desamparou, me deixou sozinha. Disse: não, filha. Na revelação deste poema ela disse:
ela ouviu o Senhor falar ao coração dela: quando tu caminhavas, nós dois, eu estava ao teu lado, mas quando você só olhava que tinha uma pegada na areia, que você estava sem forças e eu te carregava. Meus irmãos, quantas vezes, aparentemente, esse ano que está terminando, você teve momentos na sua vida que você disse: parece que Deus me desamparou, parece que Deus me deixou. Tem gente que às vezes abre a boca para fazer essa murmuração: parece que Deus não está ouvindo minhas orações, parece que Deus me desprezou, estou aqui num deserto sozinho e me sentindo desprezado, esquecido. Não diga mais isso. O Senhor promete aqui: eis que eu estou convosco todos os dias das vossas vidas, até a consumação dos séculos. É que você não está acreditando, você não está crendo. Mas vamos a uma outra promessa de Deus. Ele prometeu que voltaria para nos buscar. Aleluia, irmãos! Ele prometeu que um dia voltaria para nos levar para que onde Ele esteja, estejamos nós também. E essa promessa, ela está bem próxima, bem perto de se cumprir. Eu não sei quando, mas uma coisa eu posso dizer: dado o que nós encontramos no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, Lucas 21, 1ª e 2ª Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 18 de 2ª Tessalonicenses, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 10, Apocalipse, capítulo 22, versos de 10 a 17, e lá em João 3,3, 1 João 3,3: e todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Quando eu leio essas passagens que eu citei para você, e eu peço que vocês as leiam, possa lê-las, ou leia-as, eu não tenho dúvida, mas não tenho dúvida nenhuma mesmo, que Jesus está às portas, irmãos. Ele disse: quando você vê no nascente o sol, aliás, o tempo mudar e as nuvens ficarem escuras, você diz: vai chover, e chove. E Jesus então repreendeu: hipócritas, sabeis discernir os tempos e as épocas e as estações, e não sabeis discernir quando estas coisas estiverem para acontecer. E estas coisas estão acontecendo hoje em nossos dias. Lá no Salmo 77, versículo 8, a parte C, o salmista diz assim: será que as promessas de Deus caducaram? Será que Deus caducou? Ficou caduco, que não está se cumprindo o que Ele disse? E Pedro inclusive ele referenda isso aqui: não retarda o Senhor as suas promessas, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longano para convosco, não querendo que nenhum pereça, e sim que todos cheguem ao arrependimento, porque um dia para com o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda, portanto, Deus não quer que nenhum homem se pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus está dando mais uma chance, mais uma oportunidade. Infelizmente, os homens não estão enxergando isso. Uma outra promessa para concluir, promessas que Deus faz para a sua igreja, é que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha, irmãos, sabe o que é que ultimamente está me deixando muito confortado? É que eu estou entendendo, pelos acontecimentos, que todas as decepções que nós estamos tendo com o governo A, governo B, governo C, políticos e mais políticos, inflação, notícias as mais terríveis que nós estamos vendo e assistindo na mídia e na internet, destas duas guerras que estão aí sem tempo para terminar: Ucrânia, Rússia, Israel contra o Hamas. E tanta violência, e tanta criminalidade, e tantos crimes hediondos, e tanta coisa que a gente vê e ouve, que a gente fica estarrecido. Eu chego à seguinte conclusão: Deus está tirando do nosso coração todo o apego pelas decepções que acontecem neste mundo, para que você pense numa outra dimensão,
conforme nós encontramos Apocalipse, capítulo 22, capítulo 21, versículo de 1 a 8, que é isso aqui que você deve ter no seu coração, é isso que eu devo alimentar no meu coração. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão seu povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis aquele assentado no trono, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei por Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todo aquele que, os mentirosos, e a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quando eu leio isso aqui, eu digo: é aqui que eu vou me firmar. Não é alimentando esperança que vai melhorar, que vai mudar, que a coisa vai ficar mais aliviada, mais leve. Não, irmãos, não nos iludamos com essas pseudas notícias que estão aí sendo propagadas pela mídia, e muitas das vezes essas informações não passam de fake news. Porque ou Jesus está falando que no mundo tereis aflições e tribulações, ou então tudo está errado. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança, essa deve ser a âncora aonde eu devo estar firmada a minha fé. Sabe o que é uma âncora, né? Quando o navio ele vai ancorar no porto, no cais do porto, para que eu via muito isso na minha cidade, na minha terra natal, o Rio Potengi. Muitas vezes vinha os navios para atracar no cais do porto, então eles chegavam lá no meio do Rio Potengi, arremessavam aquelas âncoras. Eu vi muitas vezes isso, e a correnteza muitas vezes estava de encontro àquele navio, por conta de estar secando o mar ou enchendo. Então, se estava enchendo, colocava a proa do navio para o lado que vinha, mas o navio não saía do lugar, estava firmado, a âncora enfincada lá no fundo do mar. E ele enfrentava toda aquela força d'água, ele não saía do lugar. Se levantasse a âncora, o navio ia ser levado pela correnteza. Pois bem, os problemas, as dificuldades, tudo o que está acontecendo nesse mundo, se nós não estivermos com a nossa âncora firmada na rocha que é Jesus, nós certamente seremos levados pela correnteza dos problemas dessa vida, e não suportaremos, nem resistiremos às crises, aos problemas, às dificuldades, às adversidades que esse mundo está a cada dia apresentando para toda a humanidade. Eu quero terminar esse sermão esperançoso que, a começar desde que vos fala, todos quantos aqui estamos, saímos daqui confiantes naquilo que nós acabamos de ler para todos vocês. Josué, repetindo, capítulo 21, versículo 45. E eu deixo isto como uma palavra de Deus para o seu coração: nenhuma promessa falhou, de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Tudo, literalmente. Por isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, não cairá nem um fio. Saia daqui hoje à noite confiante de que você está deixando 2003 para trás
dando o primeiro passo em 2024. Eu estou firmado na rocha que é Jesus. Eu estou firmado nesta palavra. Eu estou firmado nestas promessas. Dê no que der. Como a gente costuma dizer na gíria popular, pastor Antônio Júnior, chova canivete, mas eu vou marchar. Vou marchar sobre as águas. Vou marchar sobre o deserto causticante. Vou marchar sobre as adversidades que porventura sobrevenham sobre a minha vida, sobre a sua família, sobre a igreja. E nós seremos não apenas vencedores, mas mais que vencedores. Agradeço a todos quantos estiveram conosco e esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Que todos recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.